Mulher, me dê 20 minutos e você nunca mais vai engordar depois dos 40 anos. Se você é nova aqui e não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no meu canal do YouTube eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Sabe por que você vem engordando a cada ano que passa? Sabe por que a sua barriga só vem aumentando mesmo que você coma saudável, faça exercício e tome suplemento? Não, não é a tua idade, não é o teu metabolismo e também não é a tua falta de força de vontade. Nesse vídeo aqui eu vou revelar para você duas coisas que muitos profissionais não falam para você, que influenciam totalmente você de engordar, ganhar gordura ao longo dos anos, e que se você, obviamente, entender e fazer o que eu vou te falar nesse vídeo, você vai acabar eliminando isso e, óbvio, vai emagrecer, vai perder barriga, vai chegar no peso que você tanto deseja e nunca mais vai perder esse resultado, ou seja, você nunca mais vai lidar com o efeito sanfona. Bom, então, entendendo isso, vamos ao primeiro fator, primeiro elemento que você ignora e que está te engordando. Lado emocional. O fator emocional é um fator que está dentro dele combinado o lado psicológico, seus padrões mentais que te conduzem a tomar decisões e o teu ambiente. Eu não sei se você sabe, mulher, mas 95% do nosso cérebro funciona dentro de um padrão emocional. Ou seja, nós somos influenciados a todos os momentos a tomar decisões de forma emocional. Então, quando você está diante de um buffet cheio de alimentos, tudo aquilo ali está influenciando você a tomar uma decisão pelo teu lado emocional, principalmente se você estiver com fome. Esse é um ponto. O outro ponto é o ambiente. O que eu estou querendo dizer de ambiente? Nós hoje vivemos, né, e você vai viver dentro de um ambiente, e não estou dizendo só um ambiente da tua casa, mas um ambiente de trabalho, um ambiente de relacionamento interpessoal, que influencia nas suas decisões. Quando você ignora isso, você literalmente assina uma carta de fracasso no teu processo de emagrecimento. Quando você literalmente olha para uma dieta, olha, sei lá, para aquilo que vai te ajudar, seja um remédio, suplemento, dieta, programa de emagrecimento, nutricionista, e você não olha para esse lado tão importante, você começa algo que é totalmente incoerente com o teu lado emocional. Então eu vou te dar um exemplo aqui para ficar prático, tá? Com muita frequência, dentro do meu protocolo, eu recebo paciente que fala assim, Lucas, o meu maior problema, a minha maior dificuldade são os doces. Eu não consigo ficar sem os doces. Inclusive, comenta aqui, qual é a sua maior dificuldade quando você começa uma dieta? O que você enfrenta de vontade, de dificuldade, que você sempre está ali batendo a cara na porta porque você não sabe lidar com isso? Então, essa paciente, quando ela chega com essa dificuldade, o que eu leio ali? O que ela está me dizendo? O doce, ele tem um peso emocional na minha vida. E isso é bem provável que aconteceu em algum momento da vida que ela estava triste e ela comeu um doce e o doce gerou aquele conforto e aquele gatilho foi acionado e sempre que ela ficava triste, ela tinha aquela necessidade por causa de uma memória afetiva e ela repetiu aquele padrão. Então, nesse momento, não faz nenhum sentido, por exemplo, eu chegar para essa paciente e falar assim, você não pode mais comer doce. Só que quando você olha para as tuas tentativas de emagrecimento, é essa coisa que você faz. É exatamente aquilo que você não devia fazer, que você faz, e por isso você não tem resultado, e por isso você não mantém esse resultado, e por isso você vem engordando ano após ano. Porque você está ignorando um elemento extremamente importante, um elemento que faz parte, muitas das vezes, da sua vida durante anos. Eu estou falando do doce, mas existem vários alimentos, como, por exemplo, o pão, que, cara, a mulher, ela come pão desde quando ela é criança, e o pão tem um lado afetivo porque faz lembrar a casa da avó. Eu já vi vários pacientes com casos como esse. E aí, além disso, a gente também tem o fator ambiental. Então, vou trazer outro exemplo. Tem paciente que chega para mim e fala assim, Lucas, eu tenho uma vida social ativa. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou deixar de sair com
o meu namorado, com o meu marido, de encontrar os meus amigos, porque eu estou de dieta. Isso não funciona comigo. Eu, como um profissional que entendo desse lado, eu falo, óbvio, e eu nem vou falar para você fazer isso. Mas você, possivelmente, quando tentou emagrecer, você ignorou isso. Você se colocou numa posição que você fala assim, não, agora eu vou fazer, eu vou parar de sair, eu vou lá no aniversário e vou falar que eu não vou comer. E tá tudo bem. Só que até quando você vai aguentar isso? E eu vou te falar no final desse vídeo como que você vai superar esse teu lado emocional de uma forma óbvia que você vai conseguir lidar com isso, que você vai conseguir sustentar. Então, esse é o primeiro elemento que você veio ignorando e é por ele e é por causa dele que você engordou. É por causa dele que você fracassou. É por causa dele que você não conseguiu ter disciplina, consistência. Porque o planejamento que você seguiu, a dieta que você fez, o processo que você seguiu, não levou em consideração esse fator muito importante, que é o teu lado emocional, que está ligado ao lado psicológico e o lado ambiental. O segundo elemento é um elemento que poucos profissionais sabem disso, a verdade é essa, tá? E ainda menos as pessoas que têm isso. Então aqui eu não posso nem falar que você ignorou, porque se você não conhecia, se você não conhece, você não sabia. Mas partindo do conhecimento que eu vou te falar agora, você já vai saber, e aí você vai ter uma escolha de ignorar ou não esse segundo elemento, que é o lado biológico, ou seja, o teu organismo por dentro. E quando a gente fala do elemento biológico, a gente está falando principalmente das bactérias que vivem no seu intestino e também dos hormônios. E eu não estou falando do hormônio feminino, tá? O hormônio feminino ele é uma consequência, principalmente da idade, obviamente, mas eu estou falando de outros hormônios que eu vou te falar daqui a pouco quais são e como que eles influenciam nisso. Mas falando das bactérias, né? É bem provável que hoje, se você tem mais de 40 anos, se você está com dificuldade de perder peso, se você hoje está com sobrepeso ou também talvez até uma obesidade, tem intestino preso, estômago alto, gases, queda de cabelo, baixa energia, sono ruim, dores no corpo, de repente uma doença autoimune, enfim, se você está inserida em vontade louca de ficar comendo doce, se você está inserida em alguma dessas coisas estão inseridas na tua vida hoje, é muito provável que você está com uma inflamação intestinal. Essa inflamação, ela vem do desequilíbrio das bactérias intestinais, que a gente chama de disbiose. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. E quando a gente tem essa disbiose, o que é isso, né? É quando você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Essas bactérias, obviamente, elas começam a inflamar o seu intestino. Essa inflamação, ela desequilibra todo o teu organismo, tanto teus hormônios quanto o teu metabolismo e os aspectos emocionais também. Elas influenciam na liberação de substâncias no cérebro. Enfim, então a gente tem dois problemas, as bactérias e o desequilíbrio, isso que eu falei dos hormônios, né? Falando das bactérias, hoje já tem muitos estudos comprovando isso, mostrando isso pra gente. Como que essas bactérias, elas influenciam nos nossos comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu não, né? A ciência, o que elas nos mostram com isso? Essas bactérias, elas precisam se alimentar. Elas, quando passam por um processo de privação, que é o processo que você começa uma dieta e para de comer as coisas que você comia, o que começa a acontecer? Elas começam a passar fome. Elas começam a ter uma necessidade de ser nutrida, de ser alimentada. E a partir disso ela começa a gerar determinadas substâncias químicas que vão influenciar nas suas tomadas de decisões. Então, muitas das vezes, a vontade louca que você tem por doce é pelo fato de você estar com essa inflamação intestinal. O fato de você, muitas das vezes, não conseguir se controlar, porque quando você come um pedaço de doce, você tem uma compulsão, ou você não consegue dizer não para aquele pedaço de bolo que a tua amiga te ofereceu, que você já quer logo comer, é porque essas bactérias, muitas das vezes, também estão influenciando você nessas tomadas de decisão. Então, veja, muitas das vezes você acha que você é a culpada, que você não tem força de vontade, que você não é capaz, que você se coloca no fundo do poço, sendo que existe um inimigo oculto dentro de você que está prejudicando
as tuas tomadas de decisões, o teu lado emocional e, consequentemente, os teus resultados. Depois a gente entra na parte do hormônio. Então eu falei para você que existe uma inflamação, essa inflamação desequilibra o hormônio. Quais são os principais hormônios hoje que vão influenciar você a ter determinados comportamentos? Insulina, cortisol. Falando de insulina, quando você começa esses processos malucos de emagrecimento, que você corta carboidrato, que você corta o açúcar de uma hora para outra, você começa a ter uma descompensação na glicose barra insulina. Essa descompensação, ou seja, esse desequilíbrio, aumenta mais a tua vontade, a tua necessidade por aumentar a glicose. Porque se você estava num patamar de alimentação onde você estava disponibilizando glicose, você estava comendo muito carboidrato, açúcar, farinha, e daqui a pouco você restringe, você para de comer, obviamente o teu corpo ele sente esse baque, né? As coisas acontecem de uma forma muito abrupta. E quando isso abaixa, automaticamente você tem uma resposta, né? Um sinal do corpo falando, você precisa comer. E aí vem aquela vontade maluca que muitas das vezes você sente e você não entende o porquê. Você não entende porque você toda hora quer ficar comendo doce, ou toda hora quer ficar comendo pão. Justamente porque você está com uma descompensação, um desequilíbrio nos teus hormônios. Além disso, tem o fator cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E quando você tem um estado inflamado, quando você está com sobrepeso, o seu corpo ele está produzindo cortisol o tempo inteiro. O cortisol, por ser o hormônio do estresse, muitas das vezes a gente faz uma associação com o estresse externo. Ah, eu tive um problema, estou tendo muito problema, minha vida está corrida. E de fato pode estar, e de fato isso influenciaria dentro de você, mas isso se torna um agravante, porque antes de você ter um problema fora, você já está tendo um problema grave dentro de você, que já vem acontecendo há muito tempo, que provavelmente já vem acontecendo há anos. Então o seu corpo ele está num estado de estresse porque você está com um desequilíbrio interno. Você está com o corpo inflamado por conta de um sobrepeso, você está com o intestino inflamado por conta de uma disbiose, você está com os hormônios totalmente desequilibrados, descompensados, você está tendo uma alimentação completamente inflamatória e esse cortisol aumenta. Quando esse cortisol aumenta, você começa a sofrer de todos os efeitos que o estresse tem na tua vida. Né? Aquele impacto onde você fica cansado, onde você não tem energia, onde você fica fadigada, você vive se arrastando ao longo do dia para fazer as suas tarefas, até porque você não pode deixar de fazer aquilo que você tem que fazer, o seu trabalho, cuidar da família, cuidar da casa. Então, o esforço que você faria normalmente para viver essa vida, você faz um esforço muitas das vezes 10 vezes mais. E aí o que acontece? Você, por exemplo, uma subida de escada, você já fica com a língua para fora, morrendo, meu Deus do céu, que estou cansada. Sem contar todo o seu dia que você ficou andando, fazendo as coisas, quando você chega em casa, você está literalmente o pó. E isso te remete ao quê? Quando você está cansada, quando você está exausto, você só quer descansar, você só quer sentar no sofá e relaxar. O que te remete? Existe já um gatilho acionado. Na verdade, existe já um gatilho que está pronto para ser acionado quando chega esse momento. É você literalmente pegar o telefone, pedir um iFood, uma pizza, um hambúrguer, ou comer alguma coisa bem gostosa em casa. Muitas das vezes você não quer nem fazer. Você literalmente pede, ou você pega algo que já está pronto, ou algo que é muito rápido, você abre um pacote de biscoito, ou você pega uma pizza congelada, eu não sei, mas você quer facilidade. E além da facilidade, da praticidade, da rapidez, você também quer coisas gostosas. E aí, quando você come esses alimentos, você literalmente tem aquele prazer, você tem aquele conforto, você tem aquele estado de relaxamento que você não teve o dia inteiro. E naquele momento, é um momento que se torna o melhor do teu dia. Então veja, aqui você está construindo um padrão que vai tender a se repetir com muita frequência no longo prazo. E isso piora quando você literalmente começa a fazer uma dieta. Quando você literalmente acha que para emagrecer você tem que cortar tudo, você tem que fazer jejum e você passa 16 horas sem comer, isso piora o teu quadro. Isso te deixa mais cansada, isso te deixa mais irritada, isso aumenta todos os gatilhos que faz você ir lá comer, que faz você pedir um iFood, que faz você buscar por coisas gostosas. Então você percebe que hoje, quando você ignora esses dois elementos, você literalmente está jogando contra um time de 10.
Você literalmente está falando o seguinte, olha, eu vou emagrecer, eu quero perder peso. E quando você olha para frente, você tem 10 muralhas na tua frente que você tem que enfrentar, sendo que você é pequenininho. E você está simplesmente com tua cara e tua coragem para lidar com aquilo. Lucas, então me fala, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer para eu conseguir superar ou mudar esses dois elementos, ou, enfim, né, não ter mais isso me prejudicando. Bom, entendendo que existem esses dois elementos, a primeira coisa que você tem que fazer é você seguir uma estratégia que seja coerente com a tua realidade. Ou seja, você quer emagrecer, só que você é uma mulher que adora doce, você tem uma vida ativa e você, cara, tá insegura. Você tá insegura, porque você já tentou várias coisas. Então, essa insegurança é normal. Esse medo, esse medo da incapacidade é normal. Você não vai literalmente chegar e, por exemplo, começar uma dieta que vai tirar todo o doce. Você não vai começar aquele planejamento cetogênico que tira tudo da tua vida. Você não vai fazer isso. Por quê? Que você não vai ter personalização, é que você não vai ter você vai ter uma alimentação extremamente restritiva e não vai poder comer quase nada. Então você tem que prestar atenção a partir de agora no caminho. O local onde você quer chegar, tá? Inclusive bota aqui, o que você busca hoje? Você busca perder barriga? Você busca perder peso? Quantos quilos você quer perder? 5 quilos? 10 quilos? Qual é o seu real objetivo? Então, o teu objetivo ele está aqui, tá bom? Para você chegar aqui, não existe um único caminho. Existem diversos caminhos. Então você pode e você deve escolher o melhor que é para você. Só para você ter uma noção, por eu saber disso, por eu viver isso, né? Quando eu descobri, eu bati muitas vezes a cara na porta, eu vivi muito tudo que você já viveu. E depois que eu tive acesso a esse conhecimento, tanto na parte prática, né, praticando, tanto na teoria, eu comecei a entender que não adiantava eu desenvolver um método que fosse igual a todos os outros. Que teria que parar de comer um monte de coisa. Eu literalmente entendi que eu tinha que personalizar, obviamente, de acordo com a necessidade da minha paciente. Mas a minha cabeça ela se expandiu muito quando eu entendi que existiam esses dois elementos por trás daquele processo que aquela mulher ia percorrer. E por isso que quando eu vou montar todo o protocolo para aquela minha paciente seguir, ele é totalmente personalizado para ela. Eu busco entender essa necessidade da paciente, a dificuldade que ela passa para que ela possa seguir um protocolo que ela tenha capacidade. E por isso que eu faço questão de ser alimentos que ela já tem em casa, que seja uma coisa prática para ela fazer e que não seja aquelas coisas de pão de batata doce do Himalaia, sal rosa e não sei o que, coisas complexas. Não adianta. Porque eu entendi que essas coisas elas servem só para um curto prazo. No longo prazo você desiste. Então a primeira coisa para você fazer é seguir uma estratégia que seja coerente com a tua realidade. E aí só você vai saber qual a estratégia. Às vezes você olha para o low carb e fala assim, cara, low carb não faz sentido para mim. Vai na low carb. Às vezes você fala assim, cara, nada disso ajuda, Lucas, já fiz tudo isso, não ajuda. Então, provavelmente, o protocolo DDR, que é o meu método, ele pode te ajudar. Se você quiser saber mais sobre ele, link está aqui na descrição. Acessa lá para você saber como funciona o programa. A segunda coisa que você tem que olhar, o caminho que você vai seguir, a estratégia que você vai utilizar, o método que você vai aplicar, é se ele vai seguir o jeito tradicional de emagrecimento, que te olha por fora, que está baseado só no déficit calórico, come pouco, fecha a boca, restringe caloria, ou se aquela estratégia, ela trata a raiz do problema. Ela trata do que está desorganizado por dentro. Então, o protocolo DDR, por exemplo, ele é um método completamente diferente do jeito tradicional de emagrecer, desses programas de emagrecimento, que te olha por fora, porque nós tratamos o intestino, nós desinflamamos, nós restauramos a saúde intestinal para que você, a partir daqui, consiga emagrecer. Então, eu sempre falo que a mudança ela acontece de dentro para fora, porque o emagrecimento é só uma consequência da regulação do seu corpo, porque quando eu desinflamo o intestino, eu aumento as bactérias que emagrecem, meu metabolismo acelera, meus hormônios regulam em todo o meu corpo, meu sistema biológico, ele favorece o emagrecimento.
Porque você tem um sistema biológico que hoje está desequilibrado. E quando você não foca nele, você emagrece ainda estando inflamado. O que eu mais vi foi paciente tendo isso. Lucas, eu emagreci 14 quilos, mas continuo com o intestino preso, continuo cheio de gases, continuo com a barriga estufada e eu não tenho qualidade de vida. Ou então pacientes que emagreceram, mas estavam lá, ainda com os exames alterados, exames de sangue alterados, com uma pré-diabetes ainda. Por quê? Porque não regulou o que estava dentro. E a terceira coisa, eu falei 4 ou falei 3, eu não lembro. Tenha um mentor, tenha um guia. Quando eu falo de você ter um guia, isso aqui você tem que ter muito cuidado, porque uma coisa que eu aprendi dentro do... Cara, já estou nessa área de nutricionista há mais de 10 anos. Uma coisa que eu entendi lá no início, né, eu vivi isso, porque eu não tinha conhecimento, é que o atendimento de um nutricionista, ele não supre a maior necessidade de um paciente. Que é o quê? Que é o acompanhamento. Grande parte das vezes, quando você vai no nutricionista, você vai ter 1 hora de consulta, no máximo 1 hora e meia, você vai receber todo um planejamento e você vai voltar daqui, você vai receber, né, do nutricionista que você volte daqui a 30 dias, a 45 dias ou a 60 dias. Só que muitas das vezes o contato com esse nutricionista, ele é ineficiente. Ou porque o nutricionista não responde, ou porque você não tem esse contato direto com ele, você só tem com a secretária. E aí o que acontece? Você fica literalmente sozinho. E para todas as pessoas que seguem um caminho novo, um caminho no qual você não tem um certo conhecimento, vai surgir dúvida, vai surgir dificuldade. Você vai passar por momentos de insegurança, você vai errar. E o que você faz quando acontecem essas coisas? Quando você tem uma dúvida, quando você erra, quando você tem uma viagem, quando você, enfim, não sabe o que você tem que fazer naquele determinado momento. Você não faz, porque você não tem um suporte. E isso faz com que você literalmente vá desanimando, porque você, obviamente, não consegue avançar, você não consegue superar um determinado obstáculo, ou até mesmo você não consegue ver resultado. Então hoje, na internet, por exemplo, eu recebo muitas mulheres que falam assim, pô, Lucas, cara, eu já acompanho você há mais de 6 meses, há alguns meses, e eu confesso que eu estava com medo, eu estava insegura, eu não sabia se você realmente iria entregar o que você falou. Porque tem o outro lado também de que profissionais hoje na internet prometem uma coisa e não fazem. Então, obviamente, quando eu falo de você ter um guia, você precisa avaliar esse guia, né, esse mentor, estudar mais sobre ele, ver as provas que ele tem, né? Então, se você, por exemplo, lá no meu Instagram, você vai ver várias mulheres, vários depoimentos, e você vai ver uma frequência minha, tanto nos stories quanto nas postagens aqui no YouTube, muito regular. Então isso a gente já consegue avaliar muito melhor o profissional, né? Se ele realmente vai falar isso. Inclusive, se você for no meu programa aqui na descrição conhecer, você tiver interesse, você vai ter acesso ao WhatsApp. Sou eu diretamente que falo com você, porque eu faço questão de trazer essa segurança, porque eu sei que é uma tomada de decisão que você tá ali que pesa muito. Então, para você sair desse vídeo com uma rota, saiba, hoje existem 2 coisas que influenciam você a engordar. O teu lado emocional e o teu lado biológico. Essas 2 coisas hoje estão jogando contra você. Se você quer emagrecer e nunca mais voltar a engordar, a tua tomada de decisão inicial com relação ao caminho que você vai percorrer, e quando eu falo caminho é a dieta que você vai seguir, a estratégia que você vai dar sequência, ela tem que estar dentro da tua realidade, das tuas necessidades, do teu ambiente, da tua rotina e, obviamente, tratar do que está desequilibrado dentro de você, para que isso aconteça de dentro para fora, que você consiga seguir e que você mantenha isso para a sua vida. E se você quiser ter o meu acompanhamento personalizado, onde eu vou segurar na tua mão e te ajudar, aqui embaixo na descrição vai estar o link para você conhecer mais sobre o protocolo DDR, que é o meu programa de acompanhamento personalizado. E se fizer sentido para você, vai ser um prazer ser seu último nutricionista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta se fez sentido para você, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e está querendo emagrecer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto 3 conteúdos aqui sobre emagrecimento feminino e saúde intestinal que vai te ajudar, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.